Meu nome é Andresa Dias e hoje nós vamos falar do Museu do Louvre, parte 2. Você sabia que existem mais de 2 museus do Louvre? Pois é, já que o Louvre de Paris ficou um tanto quanto cheio, a solução foi abrir mais 2 museus satélites. O Museu do Louvre Lens, inaugurado em 12 de dezembro de 2012, localizado bem ao norte da França, e o Museu do Louvre Abu Dhabi, inaugurado em 11 de novembro de 2018 nos Emirados Árabes. Incrível, não é mesmo? Bom, para começo de conversa, vamos pelo início. O atual nome do museu foi definido por Adolphe Thiers como Museu do Louvre de Paris, após a derrota de Napoleão III em 1870. Mas por que Louvre? Esse nome é bem incomum e temos uma teoria para sua origem. Segundo alguns historiadores, o local escolhido por Felipe Augusto para a construção da fortaleza, para quem não sabe do que eu estou falando, assiste a parte 1, que eu vou deixar o link aqui nos cards ou na descrição do vídeo. Essa fortaleza ficaria numa área afastada do centro urbano, com esses nomes que vão aparecer aqui na tela, que em português quer dizer fêmea do lobo, ou alguns outros significados, como por exemplo, designar um local frequentado por lobos, ou onde se caçavam lobos, ou onde se treinavam cães de caça de lobos, ou ainda onde se guardavam materiais de caça para lobos, dando origem assim ao forte medieval. Outra possibilidade seria na língua celta, que seria o sufixo ara, que vem da palavra lupara, que quer dizer córrego de rio ou por onde se passa um rio, ou ainda um curso de água, lembrando que o rio Sena estava bem próximo da fortaleza construída. Outra ideia seria, como a França foi ocupada no século V pelos francos sálios, tribos de guerreiros e conquistadores do norte da Europa, que não falavam e nem entendiam latim, e eram chamados pelos romanos de os bárbaros, teriam deixado como herança etimológica, no antigo vocabulário francês no século XII, a palavra de origem germânica, que podemos traduzir para o português como castelo, ou campo fortificado, ou torre de vigia, ou torre de observação, ou ainda simplesmente Louvre, que quer dizer a obra. Em 6 de maio de 1791, o governo francês aprovou um projeto de lei determinando que o Palácio do Louvre passaria a funcionar como um museu permanente. Graças às iniciativas do Marquês de Marigny, superintendente-geral dos edifícios do rei, e do seu sucessor, o Conde de Argenville, ambos membros ativos da franco-maçonaria em Paris, garantindo a sua inauguração em 1793, a inauguração do Louvre. Bom, o governo francês não era maçom, mas o seu primeiro curador egiptólogo, Dominique Vivant Denon, também conhecido como Barão Denon, assim como seu arquiteto Pierre Fontaine, ambos eram maçons. E isso gerou inúmeras teorias sobre as fachadas que são repletas por imagens também adotadas pelos maçons, como apertos de mãos fraternais, esquadros com passos, representações de Íris e Osíris, a letra H, que lembra Hiram, o arquiteto venerado do Templo de Salomão. E é aqui que eu abro umas aspas e conto para vocês que esse vídeo vai ganhar uma parte 3, porque durante as minhas pesquisas eu achei que vocês iriam gostar do assunto. Já que ninguém fala muito desse assunto e tem muito pano para manga, eu vou fazer uma parte 3 contando para vocês todas as teorias sobre a fachada e um pouco mais sobre a parte arquitetônica. Combinado? Então fecha aspas e voltando para o assunto, é aqui que aparece pela primeira vez, após tantas reformas, a referência de uma planta estrutural que tem o formato de um quadrado e um retângulo, que é idêntica a uma planta de uma loja maçônica. Isso porque o seu projeto geral recorda os 3 espaços de um templo, com 3 fachadas laterais, voltando as demais fachadas para o pátio central, as quais ostentam os nomes de importantes funcionários estatais. E vale ressaltar que nessa teoria aqui, somente os nomes adotados são de fato verdadeiros. Richelieu, ministro de Luís XIII,
A ala de Richelieu ao norte corresponderia ao lugar dos aprendizes, que representa o vestíbulo exterior da loja onde são recebidos, e é uma espécie de espaço profano, igual ao adro das igrejas onde o povo se reúne. Já a ala Sully, que foi o ministro da fazenda de Henry IV, ao oriente, é uma das partes mais antigas, que seria o lugar dos mestres, e expressa o centro da loja, um lugar secreto, correspondendo ao Santo dos Santos, que em latim Sanctus Sanctorum, onde os inicializadores se reúnem. E por fim, a ala Denon, que foi o primeiro ministro do Museu Central de Arte durante o reinado de Napoleão I. Essa ala fica ao sul e corresponde ao lugar dos companheiros. Representa a nave ou espaço sagrado da loja, onde os inicializadores se reúnem, e é uma das alas mais percorridas até hoje e é onde fica a Mona Lisa. E por falar em Mona Lisa, não podíamos deixar de citar uma das obras mais polêmicas e importantes do Louvre, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Sempre foi associado como grã-mestre maçônico, também citado por Dan Brown, além da própria Mona Lisa. A pirâmide da entrada do Louvre está localizada no meio do pátio externo do museu, denominado Pátio Napoleão. Encomendada pelo então presidente da República, François Mitterrand, em 1981, e foi projetada pelo arquiteto chinês-americano Ai Ming-pei. E inaugurada em 30 de março de 1989. Ela é composta por 603 losangos e 70 triângulos de vidro. Sua estrutura é inteiramente construída em metal e pesa cerca de 100 toneladas. Outra pirâmide quase tão famosa é a pirâmide invertida, situada no interior do Carrossel do Louvre, que é um pátio de conveniências, construída com a mesma lógica da polêmica irmã, porém um pouco menor, tendo apenas 84 losangos e 28 triângulos. Seu extremo aponta para uma pequena pedra, também no formato piramidal. É evidente que existem inúmeras teorias, como no final do livro Código da Vinci, onde a pirâmide invertida é percebida como um cálice, que seria um símbolo feminino, enquanto a pirâmide de pedra abaixo é interpretada como uma lâmina, um símbolo masculino. Toda a estrutura expressaria a união dos dois sexos. Além disso, a protagonista de Dan Brown conclui que a pirâmide de pedra pequena é realmente apenas um vértice de uma pirâmide ainda maior, e possivelmente do mesmo tamanho da pirâmide invertida de cima, embutida aí no chão como uma câmara secreta, contendo o sarcófago com os restos mortais do corpo de Maria Madalena. Porém, contudo, todavia, Dan Brown não foi o único escritor a fazer interpretações místicas sobre a pirâmide invertida do Louvre. No livro O Guia de Paris Maçônica, do advogado e escritor Raphael Aurillac, o autor supõe que no Louvre haveria existido um templo maçônico. Aurillac vê na pirâmide invertida, apontando para a pequena pirâmide de pedra, a expressão do lema: visita o interior da terra e você encontrará uma pedra secreta. Esse é um lema maçônico, além de ser da divisa de alquimistas e da Rosa Cruz. Um outro escritor maçônico em arquitetura, Dominique Stephan, interpreta as duas pirâmides sugerindo a bússola e o quadrado, que formam o selo de Salomão. Porém, meus queridos amigos, todas essas teorias já foram desmistificadas lá nos anos 80 durante o Grand Louvre, que foi um projeto de ampliação do museu sob a presidência de François Mitterrand, na mesma época em que os resquícios medievais do Palácio do Louvre integraram-se ao acervo. Durante a minha visita eu registrei essas imagens que vocês vão ver, que são peças de um antigo ateliê, como pedaços de louças e artefatos domésticos, que foram encontrados durante a escavação do subsolo abaixo da pirâmide. Parte dessas peças estão atualmente expostas também no Museu do Quai. E ao que tudo indica, pertencia a Bernard Palissy,
um ceramista que foi preso em 1589 e condenado à morte pela Liga Católica devido à sua crença adepta ao protestantismo. E ele morreu na Bastilha de fome, frio e maus tratos, mesmo já tendo sido protegido da rainha Catarina de Médici, e autor de uma das grutas nas Solherias. Hoje, essas alas do museu são visitadas anualmente e recebem aproximadamente 10 milhões de pessoas por ano. Isso é tudo, galera. Esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho de trazer, então espero que vocês apoiem o canal, curtam, se inscrevam, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Fui, valeu, tchau!